Que a palavra do Senhor seja o nosso conforto, nossa direção, nosso ensino, como de fato ela é. Hoje quero falar um pouco mais sobre fidelidade. Nós sempre falamos sobre este assunto e acredito que é um assunto de suma importância, a fidelidade. Nunca é demais nós falarmos esse assunto tão importante para as nossas vidas. Afinal, é pela fidelidade que nós ganhamos as nossas almas. Pela fidelidade e quer dizer também, entre linhas, né, a perseverança. Ser fiel até a morte é um convite de Jesus para nós, um ensinamento de Jesus para nós. Um homem, ele foi visitar um orfanato lá em Calcutá e ele viu um lugar que chamava-se a Casa da Morte. Esse lugar tinha este nome exatamente porque cuidava de pessoas para morrer, e entre elas muitas crianças. E ele viu as pessoas, toda a equipe lá servindo as refeições, cuidando das feridas, fazendo todos os preparativos, inclusive para que a pessoa tivesse boa morte, inclusive as crianças. Ele ficou impressionado com aquilo tudo e ele quis saber da equipe e perguntou até: como vocês podem suportar essa carga tão grande sem que ela esmague vocês? Então o responsável do orfanato, ele respondeu: olha, nosso trabalho realmente é difícil, nós não somos chamados para ter sucesso nesse trabalho, nós somos chamados para ser fiéis nesse trabalho. Chamados para ser fiéis, nós também somos chamados para ser fiéis. Não vamos ter sucesso em tudo que nós fizermos, mas uma coisa é certa, podemos ter sucesso lá no final, porque somos chamados para ser fiéis. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, você espero que conheça bem essa passagem, diz: não temam as coisas que vocês vão sofrer. Eu lhes digo que Satanás vai colocar alguns de vocês na prisão para serem postos à prova, e vocês sofrerão por 10 dias. Sejam fiéis, que tenham fidelidade até morrer, e lhes darei a coroa da vida. Essa versão fácil de ler, uma outra forma de nós lermos a palavra de Deus, tem o mesmo significado que a sua versão, e ela diz exatamente o convite de Jesus: seja fiel, mesmo que você tenha que morrer. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Jesus, então, tem uma promessa para a fidelidade. Só ele pode cumprir as promessas que ele faz. Nenhum de nós podemos cumprir, nem jurar pelos nossos próprios cabelos, não temos nem sequer essa condição assim de controlar a nossa vida. Mas ser fiel é o ensinamento e o chamado de Jesus. Sem medo. Jesus, inclusive, diz, essas são palavras de Jesus lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Diz: não tenham medo das coisas que vocês vão sofrer. O amor vence o medo. Nós amamos Jesus, então nós venceremos o medo. Medo é, tanto quanto sofrimento, é coisa da vida. Junto com o sofrimento também vem o medo. Junto com a necessidade vem o medo. Junto do medo da morte vem mais medo ainda. Mas a esperança, e Jesus está nos compartilhando essa esperança, nos dando visão além do alcance, porque nós conseguimos enxergar somente o que é hoje, o que é de agora. Mas ele nos está dando assim a chance de enxergar muito mais além, dizendo coisas lá do futuro para nós, como nós acabamos de ler aqui. Mas ele também diz: olha, vocês vão sofrer. E ele diz: Satanás vai colocar alguns de vocês na prisão, vai colocar alguns de vocês à prova. Satanás realmente é o inimigo, um grande inimigo, poderoso inclusive. Com a permissão de Deus, ele não faz nada que Deus não permita, porque Deus assim mesmo nos protege, mesmo permitindo os ataques de Satanás. Quanto mais Satanás nos ataca, mais fortes nós ficamos, resistindo ao Satanás, assim como Jesus nos ensina a resistir. O apóstolo Pedro também escreveu sobre esse inimigo, sobre esse adversário tão feroz que quer nos devorar. E ele diz lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: tenham domínio próprio e estejam sempre alerta.
O diabo, o adversário de vocês, anda ao redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O leão está ao nosso redor, como um leão. Esse, no caso, é o diabo. Ele está nos rodeando, ele está nos espreitando. Ele olha para a gente e ele conhece até alguns dos nossos desejos, ele sabe como nos tentar, porque a tentação vem dos nossos maus desejos, nossa cobiça, coisas que nós não precisamos no final das contas, porque o pecado é supérfluo e nós sabemos disso, só que na prática nós caímos no pecado muitas vezes, sabemos disso também. Mas fique atentos, alertas, diz aqui o apóstolo Pedro. Tenha um domínio próprio, é o que nós, assim como nós respondemos às tentações do inimigo, de Satanás. Assim como Jesus diz lá em Apocalipse também, Satanás vai nos tentar, vai nos provar. Nós teremos sofrimento, nós teremos medo, estamos passando por essas coisas. E muitas vezes irmãos nossos que foram afetados também, nós temos medo por eles, imagino eles então, como vemos que nossa vida é frágil, realmente, Deus é forte por nós. Podemos vencer o mundo e sem medo. Jesus diz, não tenham medo. Satanás vai agir, mas não tenham medo. Ele então nos dá esperança, nos dá força. E Jesus diz, fiquem firmes até a morte. Todos nós vamos morrer. Esse não é o problema. Nós sabíamos disso já quando entramos nessa vida. Descobrimos, pelo menos, quando alguns de nós vimos os tataravós, os bisavós, e alguns já vimos os avós e os pais. E alguns de nós começamos a ver uns aos outros morrendo por várias questões, vários motivos, inclusive. Todos nós vamos morrer e morrer não é o problema. A morte não é o problema. É um inimigo que será vencido também no final. Não existirá mais um dia a morte. O problema é a vida. Este é o problema. O problema é a vida. A morte, muitas vezes, até é uma solução. Temos visto até muitos irmãos passando por necessidades e sofrimentos, e quando falecem, nós notamos que eles venceram. Não lutam mais contra o câncer, não lutam mais contra a doença, não lutam mais contra o pecado, porque acabou para eles. Então, enquanto estamos vivos, estamos tendo chance e também correndo risco. Mas é a vida e a forma que Deus nos apresenta a vida para que nós a enfrentemos, mas sem medo. Nem medo da morte. Jesus tem uma visão diferente da vida, da morte, e nós provavelmente conhecemos bem. Conhecemos, por exemplo, através de João capítulo 11, versículos 25 e 26. Em João capítulo 11, Jesus mostra lá pra gente, tinha 3 amigos, 2 irmãs e um irmão. Um deles é Lázaro, nesse caso, o irmão dessa família. Lázaro ficou doente, muito doente, a ponto de até morrer. E elas, então, agiram rápido, sabiam o que Jesus era capaz de fazer, não sabiam tudo. Sabiam que Jesus podia curar, e era isso que elas esperavam de Jesus, que ele viesse rápido, porque afinal, Deus ouvia Jesus o tempo todo, tudo que Jesus pedisse, elas tinham certeza que Deus ouviria, e elas queriam uma cura. Mas Jesus propositadamente demorou mais 3 dias. E ele fez de propósito mesmo para mostrar a glória de Deus e o que ele podia fazer, mostrando inclusive para nós hoje em dia como ele enxerga a vida e a morte. Em João capítulo 11, versículos 25 e 26 diz o seguinte, Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele encontrou Marta ali, quando ele foi finalmente encontrar essa família sofrendo a dor, inclusive o medo da própria morte. E Jesus diz, quem tem fé em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e tem fé em mim, nunca morrerá. Você tem fé nisso? A pergunta continua viva. Você tem fé nisso? Nós temos fé nisso, de que Jesus é a vida e a ressurreição, a vida eterna. Não é essa vida aqui somente. Jesus passou por aqui e também teve medo, mas ele venceu. Está sentado à direita de Deus. Marta
Pensou que fosse só para aquele momento. Pensou, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus estava antecipando o último dia, dando-lhe a visão além do alcance daquele momento. Mais tarde, ele chama Lázaro e ele sai do seu túmulo e vai ao encontro de Jesus. A morte é a vitória para quem está em Cristo. Filipenses capítulo 20, versículo 21 diz: isto está de acordo com o meu profundo desejo e a minha esperança de que em nada serei envergonhado, escreve o apóstolo Paulo. Mas com toda a coragem, agora e sempre, Cristo será honrado no meu corpo. Que possamos repetir essas palavras. Agora e para sempre, Cristo será honrado no meu corpo. Tanto na minha vida, como na minha morte. Pois para mim, viver é Cristo. E o morrer é lucro. Porque ele sabia, tinha certeza, que ele ia estar com Cristo na morte. E então, temos a mesma certeza? Temos fé nisso? Que Jesus é a ressurreição e a vida eterna? Jesus é mais, é a coroa da vida. Um dia nós seremos coroados. Nesse mundo passamos por sofrimentos, doenças nos atingem, medo, e não somos reconhecidos quando vencemos tudo isso. Perdas, e ainda assim as pessoas muitas vezes podem olhar para a sua vida e achar que tudo o que você tem veio muito fácil. Não sabem o que você passou. Você não é reconhecido nessa vida. E de fato, provavelmente essa vida não é para ser reconhecido mesmo, é para fazer. Afinal, nós viemos para essa vida para acrescentar e não para tirar. Então acrescentemos cada vez mais. O que você está acrescentando na vida? Lembra o exemplo de Moisés. Ele escolheu o sofrimento. Alguém um dia disse, se você tiver duas escolhas para fazer, escolha a pior. 2 empregos, por exemplo, escolha o pior e será o melhor. Incrível, estranho, mas foi o que Moisés fez. Moisés, em Hebreus, capítulo 11, versículos 25 e 26, revela ali em Hebreus por que Moisés escolheu seguir o caminho que ele seguiu de libertação do povo. Não continuar sendo aquele príncipe do Egito que ele seria. Ele decidiu tomar as dores do povo de Israel. Ele preferiu, isso estou lendo aqui em Hebreus capítulo 11, versículos 25 e 26, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a desfrutar, por pouco tempo, dos prazeres do pecado. Ele considerou o fato de sofrer pelo Messias, por Cristo, uma coisa muito mais valiosa que os próprios tesouros do Egito, pois tinha os seus olhos fixados na recompensa futura. Esse é Moisés. Moisés fez a escolha que fez por causa de Cristo. O autor de Hebreus nos ensina isso. E nós devemos fazer a mesma coisa, fazer a escolha mais difícil, escolher seguir Cristo, do que tirar proveito das riquezas, do conforto dessa vida transitória. É tão efêmera a vida, nós sabemos muito bem disso, né? E ele escolheu do que ficar com os tesouros todos do Egito, porque ele estava olhando para Cristo. Vamos olhar para Cristo nós também. Em Hebreus capítulo 11 também ele fala, olhemos para o autor e consumador da fé. Olhemos para Cristo, não desviamos os nossos olhos de Cristo. Lá está a nossa esperança. Na vida por vir, seremos coroados. Na vida eterna, seremos coroados. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, diz, agora a coroa da vitória, que é a recompensa daqueles que são declarados justos diante de Deus, está esperando por mim. O apóstolo Paulo sabia que ele já estava chegando no final da sua vida. E ele tinha uma certeza, como nós já vimos anteriormente, naquela leitura que fizemos anterior, que ele tinha a coroa garantida. Nós podemos viver assim. Nós podemos viver com segurança, sem medo da morte. A morte, disse o apóstolo Paulo na leitura anterior, a morte é lucro, porque é estar com Cristo. Viver é Cristo. E a morte é lucro, porque aí finalmente estaremos com Cristo.
E quando ele estava perto, então, daquele dia de encontrar com Cristo, ele diz: a coroa da vitória, que é a recompensa daqueles que são declarados justos diante de Deus, está esperando por mim. Que segurança, que alegria viver dessa maneira. Não viver atormentado com tantas notícias ruins. Devemos desligar a televisão e abrir nossas Bíblias mais. Essa é a coroa que o Senhor, o reto juiz, justo juiz, ele não vai esquecer de nós, me dará naquele dia, diz ele. E não somente a mim, diz o apóstolo Paulo, mas também a todos aqueles que, com amor, têm aguardado a sua volta. 2 Timóteo 4:8. Inclusive para você e para mim. Essa é a promessa. O reto juiz, justo juiz, dará a coroa naquele dia, não somente aos apóstolos, aos discípulos do primeiro século, aqueles que sofreram diretamente perseguição, mas também a todos aqueles que, com amor, têm guardado a sua volta. O apóstolo João diz que o amor joga fora o medo. Não vivamos com medo. É assim como vimos as palavras de Jesus: não tenham medo das coisas que vocês têm para sofrer. Jesus disse: eu digo que Satanás vai provar vocês, mas sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e eu lhes darei a coroa da vida. Fidelidade até o fim. Enquanto não chegou ao fim, a nossa resposta é fidelidade. Fica firme. Não desista. Olha para Cristo. Troque todas as coisas por Cristo. Vai valer a pena. Tudo é transitório, tudo é passageiro. Cristo é para sempre. O problema não é a morte. A morte não é o nosso problema. Um dia ela será vencida. E nós? Venceremos também? A escolha nós não temos. Eu quero viver ou morrer nessa terra. Nós não temos. Ninguém vai viver por muito tempo nessa terra. Mas a escolha de vida eterna é nossa. Porque Jesus nos deu essa escolha. Ele nos deu essa escolha. Nós estamos com ele lá na cruz, representado pelo ladrão na cruz. Deveríamos dizer para Jesus agora, já que vamos morrer mesmo, o que deveríamos dizer? Assim como o ladrão na cruz disse: Senhor, lembra de mim quando vier no teu reino. E para que Jesus possa lembrar de você, lembra você dele agora. Olha para ele agora. E devemos implorar para ele. O problema não é viver neste mundo, nem morrer neste mundo. O problema é a escolha que temos feito. Vamos fazer a escolha certa. Quem é fiel e morre, tem a receber, não a pagar. Nós vamos morrer. Quando você morrer, quanto você tem para receber? Eu espero que, como Paulo escreveu aqui para Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo 4:8, ele falando com certeza absoluta, a coroa da vitória, que é a recompensa daqueles que são declarados justos diante de Deus, está esperando por mim. E ele diz: não é só por mim, eu sei que não vou sozinho nessa. Também será dada a todos aqueles que, com amor, têm aguardado a sua volta. Aguarde a volta de Cristo com paciência, com perseverança, com fidelidade. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fica firme, não desista. Mesmo que distantes, estamos na presença de Deus. O culto, sim, é presencial, na presença de Deus. Então, pisa devagarzinho, fala só o que deve, olhando para a palavra de Deus. Não use sua boca para falar coisas inconvenientes. Mas uma coisa você pode pedir: Senhor, me dá a coroa. E é claro que ele vai dizer a mesma coisa que ele já disse. Através da palavra, Jesus fala. Ele diz: não tenha medo. Você vai sofrer, Satanás vai te tentar, mas fica fiel, mesmo que você tenha que morrer. E dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus seja louvado.